Paizinho amado, Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua Palavra para aprender através do Teu Espírito Santo, que eu não venha falar de mim mesma, Pai, mas que Teu Espírito Santo venha nos direcionar nesse ensinamento em nome de Jesus. Pai, enquanto ministramos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa abrir a visão de cada um, a visão espiritual, dando entendimento da Tua Palavra, ministrando a cada um no seu espírito em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Graça e paz, amados. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Amém, queridos? E o tema é: não deixe o verdadeiro evangelho. Queridos, ao lermos Gálatas 1, podemos ver Paulo revelando o propósito dessa carta: combater os falsos ensinos dos mestres judaicos que estavam perturbando a ordem entre os cristãos da galáxia. Paulo chama a atenção sobre o fato dos Gálatas terem se desviado do evangelho anunciado por ele, cuja autoridade é testificada pelo Espírito Santo através dos frutos de seu ministério e dos apóstolos. Ele fundamenta o valor da sua pregação também no milagre de sua conversão. E ele então diz: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Sobre qual procedimento Paulo se refere, amados? Por ele ter sido grande perseguidor do evangelho. E passou a defender o evangelho após o encontro fantástico com o Senhor Jesus. Quantas vezes, queridos, vemos pessoas julgando o outro pelo seu passado. Saiba que a conversão de Saulo, que depois foi transformado em Paulo, cala a boca de muitos fariseus que se acham perfeitos, ou até de incrédulos que acham que não há mais jeito para um delinquente ou um criminoso. Mas a Bíblia afirma que há jeito sim para todos aqueles que creem na palavra de Deus e obedecem à direção do Espírito Santo. Há jeito, amados, daqueles que se acham o menor pecador, ao que se acha o pior pecador. O amor de Deus alcança todos. Aleluias! Quando alguém tem uma experiência com Deus de fato, como aconteceu com Saulo, essa pessoa nunca mais será a mesma. Oh, aleluias! E a partir daí, queridos, tudo se faz novo. Oh, aleluias! Voltando a falar sobre os Gálatas, qual foi o erro deles? Os problemas espirituais dos Gálatas, amados, eram muito mais graves que os da igreja em Corinto. Embora fosse uma comunidade carnal e dividida, Paulo faz questão de elogiar os coríntios por algumas de suas virtudes. E não se vê isso na carta aos Gálatas. Nisso fica evidente que a urgência com que eles precisavam de arrependimento e seu comportamento moral diante de Cristo eram extremamente reprováveis. Eles precisavam, queridos, de se voltar a um relacionamento pessoal com o Senhor. Amados, só através do nosso relacionamento com o Senhor é que somos regenerados em todos os aspectos da nossa vida. Não existe vida cristã sem relacionamento com Deus, sem intimidade com Ele, pois é através do nosso relacionamento com Ele que somos guiados pela voz do Espírito Santo. Oh, aleluias! O fato é que os Gálatas, amados, estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Assim como um soldado abandona sua tropa na guerra, eles estavam se
se afastando da verdade de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 ao 7. Isso deixou o apóstolo Paulo chocado, ainda mais porque estava acontecendo de maneira muito rápida, principalmente após a chegada dos falsos mestres, depois que ele, Paulo, partiu. Queridos, os Gálatas não estavam abandonando pontos de vista teológicos. Era um abandono à graça de Cristo, ao evangelho anunciado pelos apóstolos. Eles o estavam trocando por um evangelho que, junto à fé, acrescenta o trabalho, ou seja, a justiça própria, como determinante para a salvação. Os judaizantes tentavam de todas as formas, amados, perverter o ensino da graça de Cristo. Os judaizantes na Bíblia eram pessoas que procuravam incorporar no Evangelho certas exigências da lei judaica. E Paulo é enfático ao dizer: mesmo um anjo anunciando outro evangelho diferente do que é pregado pelos apóstolos, deve ser considerado anátema, ou seja, maldito. Gálatas 1, versículo 8. Paulo apela para esse exemplo, amados, pois é algo considerado completamente impossível de acontecer, visto que os anjos de Deus confirmam as obras de Cristo e jamais irão pregar um outro evangelho que não seja o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias! Precisamos tomar cuidado, queridos, estarmos sempre atentos para não sermos enganados por qualquer vento de doutrinas que ignoram a maravilhosa graça do Senhor Jesus, a graça conquistada por Ele na cruz do Calvário e derramada sobre nós, sobre mim, sobre você. Oh, aleluias! Algumas denominações tentam invalidar o sacrifício de Jesus, dizendo que para sermos salvos, precisamos também nos sacrificar, precisamos nos esforçar. Mas isso não é o que Efésios 2, versículo 8 diz, amados. O que importa para nós é o que diz na palavra. É por isso que nós precisamos estar conectados, meditando sempre na palavra de Deus. Vamos ler Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 8. Assim vamos entender melhor essa carta de Paulo, quando ele fala sobre a situação que estávamos antes de conhecer Jesus e a nossa posição agora de filhos e filhas de Deus. Capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas observe o que diz o versículo 4, amados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, aleluias, aleluia, aleluia, glória a Deus. Continuando no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluias, para mostrar nos séculos vindouros, futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Oh, aleluias! Eu fecho agora no versículo 8 que diz: porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias, aleluias. Acabamos de ler em Efésios 2, versículo 8, que diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem das coisas que vocês fazem para que vocês não se gloriem nelas, mas a salvação de vocês é dom de Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. Ou seja, a nossa salvação foi um presente de Deus, é dom de Deus, amados. Não é pelo nosso mérito, mas é por tudo que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos receber no nosso coração essa verdade da palavra de Deus e viver essa verdade de salvação sobre nós, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E nós fazemos isso pela fé. Oh, glória a Deus. E eu volto a dizer, precisamos aprender a receber tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluias. Amados, como examinar o nosso coração para saber se somos apenas religiosos ou de fato espirituais? A diferença, amados, é que o religioso é cheio de si. Lembra dos fariseus? Eles batiam no peito dizendo que eram santos e julgavam os outros. Porém, o verdadeiro cristão, ele se relaciona com Deus, seu Pai, em secreto e examina a si mesmo, não a vida do outro, mas a si mesmo. Amados, as nossas ministrações, pregações, é em primeiro lugar para nós mesmos, só depois para as pessoas que nos ouvem. Queridos, se tem um tipo de pregação insuportável, é aquela que o pregador prega só apontando o dedo, como se ele, se ela, fosse um outro ser diferente dos demais. Nós somos todos iguais, amados, e precisamos de ser ministrados pela palavra de Deus. Em Salmos 42, versículo 5, vemos Davi ali ministrando, pregando para a sua própria alma. E ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Oh, aleluias! Então somos todos iguais e dependemos da misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Por isso não podemos nos apoiar no nosso intelecto, na nossa sabedoria humana, queridos, mas nos render à palavra de Deus e recebê-la. Aleluias! Receber essa palavra da forma que ela é, completa e perfeita. Aleluias! Vamos abraçar a maravilhosa graça do Senhor, pois é através dessa fé que todas as bênçãos do Senhor serão liberadas sobre nós. Aleluias! Amados, há muitas denominações e agora com a internet há muitas pessoas pregando, mas isso não quer dizer que todas estão anunciando o Evangelho, pois o Evangelho é boas novas de salvação. E nem sempre o que ouvimos nas redes sociais é isso. Por isso, amados, precisamos, mais do que nunca, tomar o cuidado de examinar a palavra de Deus, a Bíblia, para não acabar caindo em armadilhas de falsos ensinamentos. Precisamos mergulhar nas práticas espirituais, queridos, para que através da intimidade com o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito o que é de Deus e o que não é. Amados, nós como filhos precisamos investir tempo em oração e na meditação da palavra de Deus, visto que a salvação é individual, cada um dará conta de si mesmo. Naquele dia não vamos poder argumentar que fomos enganados. Todos nós temos
o mesmo livre acesso à presença de Deus, do nosso Pai. A diferença é que uns obedecem à voz do Espírito Santo e procuram estar sempre conectados com o Pai, e outros preferem outras fontes, outras vozes, outros alimentos que não é a palavra. Mas todos nós, amados, sem exceção alguma, somos amados e desejados do Pai. Agora vai depender se vamos obedecer à voz do Espírito Santo e mergulhar nele cada dia mais. Querido, querida, não deixe o verdadeiro Evangelho. E qual é o verdadeiro Evangelho? É a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e dos seus discípulos inspirados pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer que eu não prego denominação, religião ou placa alguma de igrejas, até porque fui liberta de tudo isso. Devemos sim, amados, congregar, nos reunir com os irmãos, mas sempre lembrando, o meu relacionamento com Deus está em primeiro lugar. Depois vem a minha família e só depois vem o ministério. Antes de você querer cuidar da família dos outros, cuide da sua família. Ame o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Dê atenção para eles, valorize essa família, que é o teu primeiro ministério. Amém, amados? Que o Espírito Santo continue ministrando no nosso espírito, em nome de Jesus. Fica na paz e até o próximo programa.